mais a dar oportunidade, meu irmão, porque a porta da graça está aberta, meu irmão. O chamado é todo dia para mim e para você, meus irmãos. O evangelho é pregado a todo momento, a toda hora, meus irmãos, nos alertando a abrir os olhos, meus irmãos, a tirar as escamas dos olhos e acreditar em Jesus Cristo, a buscar caminhar segundo a sua vontade, meus irmãos. Porque quando a porta da graça se fechar, meus irmãos, quando Jesus vier sobre as nuvens, meus irmãos, aí sim, aí não terá mais como você se arrepender, meus irmãos. Porque diz na palavra que ele vem com vara de ferro para reger as nações. Aleluia! Quem está salvo, está salvo. Quem tá condenado, está condenado. Mas enquanto a porta da graça estiver aberta, meus irmãos, tem oportunidade para mim e para você se arrepender e voltar aos pés do Senhor, meus irmãos. Esse evangelho é pregado, meus irmãos, todos os dias, meus irmãos, para que venhamos a enxergar, meus irmãos, que só a salvação através de Cristo Jesus, meus irmãos. Que busquemos, que nos arrependemos dos nossos pecados, que venhamos a voltar aos pés de Jesus Cristo, meus irmãos. Todos nós somos pecadores, como diz na palavra. Romanos 3:3, porque todos os pecados estão restituídos da glória de Deus. Aleluia! Então todos nós somos pecadores, meus irmãos, mas temos que reconhecer que somos pecadores, temos que nos arrepender, temos que nos voltar aos pés do Senhor, meus irmãos, porque Ele já está com a foice na mão, meus irmãos, para ceifar. Glória a Ele já Deus! está com a pá na mão para colher, meus irmãos. E não há mais espera, Ele diz na palavra que Ele vem para separar o joio do trigo, para separar as ovelhas dos bodes, meus irmãos. Verdade, aleluia! E aquele, meus irmãos, aquele que não tiver com o nome escrito no livro da vida, meus irmãos, não irá para o reino de Deus, não irá para a glória de Deus, meu irmão. Será lançado no lago de fogo com o diabo e o falso profeta, meus irmãos. E a besta. E diz na palavra que haverá choro e ranger de dente, meus irmãos. As nações se lamentarão, meus irmãos. E não há mais como haver perdão, meus irmãos. Porque Deus dá a oportunidade a mim e a você a cada dia que nós amanhecemos com um suspiro de vida, que anoitecemos com um suspiro de vida, meus irmãos. É mais uma oportunidade que Ele dá para mim e para você, de nos arrependermos e voltarmos aos pés dele, meus irmãos. E o Evangelho está sendo pregado, meus irmãos. O Evangelho está sendo anunciado, porque o Evangelho é o próprio poder de Deus, e o Evangelho é o próprio Deus, meus irmãos. Mas as pessoas preferem acreditar, meus irmãos, no homem e na religião, do que acreditar na palavra de Deus, que é o próprio Deus. A gente anuncia o Evangelho, meus irmãos, não buscando glória para nós não somos nada, nós somos apenas trapos, como Paulo diz na palavra, meus irmãos. Mas por quê? Porque nós recebemos essa palavra, meus amados e queridos irmãos, e a nossa missão é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, é sermos trombeta, meus irmãos, para anunciarmos esse Evangelho de Jesus Cristo, para que haja salvação para mim e para você, meus irmãos. Jesus Cristo nos ama, meus irmãos. O amor de Deus é imenso por mim e por você. Mas para isso nós temos que nos arrepender, temos que buscar, meus irmãos. Muitas vezes a gente diz, eu vivo do meu trabalho, sou uma pessoa boa. Mas, meus irmãos, você pode ser tudo isso, mas talvez você não tenha Jesus Cristo, meus irmãos. Tem que abrir a porta do coração para Jesus Cristo, para aceitar Jesus Cristo, para caminhar segundo a vontade dele, meus irmãos. Quebrando o nosso eu, né? Tirando o nosso querer, as nossas vontades de nós, meus irmãos, e aceitarmos o querer e a vontade de Jesus Cristo. Paulo diz em uma de suas cartas que já não sou mais eu, mas Cristo em mim. Então, já não são mais as minhas vontades, os meus querer, mas a vontade e o querer de Jesus Cristo na minha vida. Não a minha vontade, mas a vontade dele, meus irmãos. Para que seja a vontade de Jesus Cristo, o querer de Jesus Cristo, meu irmão, eu tenho que obedecer, eu tenho que renunciar, eu tenho que repudiar, eu tenho que morrer para o mundo, eu tenho que me isolar do mundo, meus irmãos. E tenho que caminhar segundo a vontade de Jesus Cristo, meus irmãos. Porque o juízo de Deus está vindo sobre mim e sobre você, meus irmãos. Porque Jesus Cristo está voltando. Ele não está mais preparando seu exército de anjos, não, meu irmão. Já está preparado. Já está preparado. Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento, meus irmãos. E o que é que nós vamos ter para apresentar ao Senhor, meus irmãos? E o juízo vem sobre mim e sobre você, meus irmãos. Aleluia! E esse juízo, meu irmão, vem para absolver aquele que merece e aquele que não merece, meu irmão, vai ser condenado, diz a palavra. Não sou eu que digo, está na palavra de Deus, está nas escrituras sagradas. O juízo vem para mim e para você, meus irmãos. E Jesus Cristo está vindo, Ele vem colher, meus irmãos. Ele vem ceifar e vem colher. Está na palavra. E diz na palavra que Ele separará o trigo para botar no celeiro, meus irmãos. E o jogo será feito dos feixes e será lançado no lago de fogo. Será lançado para queimar, meus irmãos. E haverá choro e ranger de dente, meus irmãos. Por quê? Porque não há mais salvação, não adianta chorar, não adianta se lamentar, meus irmãos.
Depois que Jesus vier, meus irmãos, quem está salvo, quem está condenado, está condenado. Alguém pode até dizer que eu estou pregando duro, que o evangelho é duro, mas não sou eu, é a palavra que diz. Aleluia. A palavra de Deus diz, meus irmãos. E esse evangelho é pregado para mim e para você, meus irmãos. Isso será pregado por toda a terra. Todo ouvido ouvirá, meu irmão, esse evangelho. Não terá desculpa de dizer que não ouviu a palavra de Deus. Ouviu, mas não quis, não aceitou, não buscou, pela dureza do coração. Fecha a porta do coração para não deixar Jesus Cristo entrar, meus irmãos. Nós outrora também éramos assim, meus irmãos, porque nós éramos ignorantes, não por brutalidade, mas ignorantes por falta de conhecimento da palavra, meus irmãos. Mas quando nós nos aproximamos de Cristo Jesus e buscamos na sua palavra e acreditamos que a sua palavra é o próprio poder de Deus, é o próprio Deus, meu irmão, ela transformou a nossa vida e ela pode transformar a sua também, meus irmãos, para que haja salvação, meus irmãos. E a colheita está chegando, meus irmãos. Que venhamos a meditar, meus irmãos, a buscar com sinceridade ao Senhor, meus irmãos. Porque diz na palavra que céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. A palavra de Deus é eterna, meus irmãos. Eu vou passar, você vai passar, tudo nessa terra vai passar. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ela é eterna, ela não muda. Né? É o próprio poder de Deus, como eu já frisei várias vezes, meus irmãos. E Jesus Cristo está voltando, meu irmão, ele está à porta, pode acreditar. Aleluia. Pode acreditar, porque tudo que está nessa palavra está se cumprindo, meu irmão. Vem se cumprindo e vai se cumprir até o último dia, até a vinda do Senhor, até o arrebatamento da sua noiva, da sua igreja. Amém, meus irmãos? Eu já agradeço pela minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Capítulo 8, do verso 22 ao 25. Aleluia. Lucas, capítulo 8, do verso 22 ao 25. O nome da epígrafe do texto: Jesus apazigua a tempestade. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém. E aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com seus discípulos e disse-lhe: passamos para outra banda do lago. E partiam. E navegando eles adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água. Estando eles em perigo, e chegando-se a ele, despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. E cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Aleluia. Meus irmãos, vamos orar por esta palavra. Amém. Glórias a Deus. Feche seus olhos. Soberano Deus, amado Pai, Senhor da glória, meu Jesus amado, meu Pai eterno, peço permissão, meu Senhor, para estar na Tua presença, meu Senhor. Perdoa, Senhor Jesus, pelas minhas falhas, pelas minhas fraquezas, meu Senhor. Perdoa, meu Pai, se ferimos com Tua santidade, se entristecemos o Teu Santo Espírito, meu Deus. Meu Deus, meu Senhor da glória, toma a frente, meu Pai, aqui nesta noite, Senhor. Meu Deus e meu Pai, não estamos aqui para fazer a nossa vontade, Senhor, mas sim a vontade do Senhor, meu Deus. Espírito Santo de Deus, toma a frente, meu Pai. Meu Deus, meu Senhor da glória, não abrir fechada a minha boca, que não venha fazer a minha vontade, meu Senhor, mas sim a vontade do Senhor, meu Deus. Meu Deus, meu Senhor da glória, que as pessoas que escutar o som desta caixa, meu Deus, que elas venham, meu Pai, guardar, não só ouvir, mas guardar a Tua palavra no Teu coração. Aleluia. Meu Deus, meu Senhor da glória, assim te peço e te agradeço, meu Pai. Amém. Amém. Glórias a Deus. Doutor Lucas, aleluia, escreve. Aleluia. Glórias a Deus. Pronto. Fala, narra sobre o que aconteceu com Jesus e os discípulos. No verso 22, ele vai dizer: E aconteceu que naqueles dias entrou no barco com os seus discípulos e disse-lhe: Passemos para outra banda do lago. E partiram. O mais interessante é que Jesus estava dentro do barco. Glória a Deus. Glórias a Deus. Mas, irmão Nardim, tem outra passagem que fala que Jesus não está no barco, outra tempestade. É verdade. Aquela que Pedro anda sobre as águas. Aleluia.
Então eles entram no mar. Glórias a Deus. A Bíblia não fala, mas eu creio, irmão Lidenilson, que o mar estava calmo naquele momento. Então Jesus entra no sono. Aleluia. Aquilo Pedro, por ser pescador, dizia consigo mesmo: pode dormir, Senhor, que aqui eu estou na minha área. Eita. Glórias a Deus. Aqui eu sei, aqui eu entendo, eu sou pescador. Aleluia. Glórias a Deus. Então o mar começa a se alvoroçar, as ondas começam a se levantar, o vento começa a soprar e o barco começa a encher d'água e Jesus dormindo. Eita. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. E os discípulos começaram a se agoniar, começaram a se atribular, se angustiar. Mas, irmão Lidenilson, eles poderiam estar pensando: não, Jesus está no barco, para que eu temer? Eita. Glórias a Deus. Mas o mais interessante, irmã Lilia, é que naquele momento da alvoroçação, que o barco enchendo d'água, os discípulos chegam para Jesus e incomodam o mestre. Senhor, nos acuda, nós vamos morrer, nós estamos perecendo. Glória a Você que está Deus. ouvindo o som desta caixa. Aleluia. Aleluia. Você pode Glória estar a dizendo Deus. consigo: não tem mais jeito. Aleluia. Eu não sei mais o que fazer, irmão Nardim. Aleluia. Tudo que eu faço dá errado. Aleluia. A minha vida é uma tempestade. Eu tenho uma coisa para dizer para você que está ouvindo o som desta caixa. Incomoda o mestre. Aleluia. Aleluia. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está passando, mas dobra o teu joelho no teu quarto em secreto e incomoda o mestre. Glória a Deus. O mais interessante, irmão Denilson, é que a Bíblia fala que Jesus estava dormindo. Eita. Aleluia. Mas Jesus não estava dormindo. Jesus 24 horas acordado. A Bíblia vai dizer que os seus olhos nos contemplam como chama de fogo. Aleluia. Aleluia. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Glória a Deus. Aleluia. Se você dobrar os seus joelhos, se você clamar para que o Senhor acalme esta tempestade, Ele vai fazer. Aleluia. Mas tem que ser com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É verdade. Mas, irmão Nardim, eu já tenho dobrado o meu joelho. Aleluia, eu já tenho falado com Deus. Você tem Bíblia na sua casa? Tenho, irmão Nardim. Pois se você começar a ler a Bíblia, você vai falar com Deus e Deus vai falar com você. Aleluia. Como assim, irmão Nardim? Em João, no capítulo 1, aleluia, João vai dizer: e o verbo se fez carne, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Aleluia. Então o próprio Jesus é a palavra. Glória a Ele é o Deus. verbo. Aleluia. A Bíblia vai dizer que o cego clama o nome dele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu. Aleluia. Então ele clama por Jesus e Jesus vai até ele. Mas um dos príncipes dos fariseus chega para Jesus: Jesus, filho de Davi. E Jesus diz para ele: como tu me chamas de filho de Davi, se antes que ele nascesse eu já existia? Aleluia. Aleluia. Irmão Nardim, a Bíblia está em contradição? Não, irmão, vou explicar para você. É porque Jesus era da descendência de Davi. E quem era da descendência de rei era chamado de filho do rei. Aleluia. Glórias a Deus. Quem era, irmão Nardim, da descendência de Davi? Era José. Aleluia. Pai biológico de Jesus, que criou Jesus, que cuidou de Jesus. Ele não era pai de sangue. Aleluia. Glórias a Deus. Então nós podemos ver, irmão Lidenilson, que no meio daquela angústia, que no meio daquele sofrimento, aleluia, os discípulos clamam por Jesus. Os discípulos incomodam o mestre. Os discípulos dizem: mestre, nos socorre, nós vamos morrer afogados. Aleluia. E Jesus se levanta com autoridade e diz: acalma-te, mar, aquieta-te, vento. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. E eles ficam se perguntando: quem é este que os mares e os ventos o obedecem? Aleluia.
Mas, irmão Nardim, o que é que eu tenho que fazer para que Jesus venha me escutar, para que Jesus venha acalmar a minha tempestade? Aleluia. É necessário que você dê o primeiro passo. Glória a Deus. É necessário que você confesse o nome de Jesus Cristo diante dos homens. Aleluia. O apóstolo Paulo vai falar em Romanos capítulo 10, no verso 9, ele diz: com o coração se crê para a justiça. Irmão Nardinho, eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por nós. Aleluia. Aleluia. É verdade, meus irmãos. Mas o apóstolo Paulo vai dizer: com a boca se faz confissão para a salvação. Aleluia. Mas, irmão Nardinho, eu sou uma pessoa boa. Aleluia. Glórias a Deus, eu faço bem, eu dou esmola, eu oro a Deus, eu busco a Deus, eu faço isso, eu faço aquilo. Lucas vai falar em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, vai falar de um homem chamado Cornélio. Aleluia. Aquele homem, o anjo chega até Cornélio, aparece e diz: Deus tem recebido as tuas esmolas, Deus tem recebido as tuas orações, Cornélio. Aleluia. Mas peça que vá chamar Pedro, porque você tem que confessar o nome diante dos homens. Glória a Deus. A Bíblia não relata dessa forma, mas é isso que ele estava dizendo. Eu estou recebendo, Jesus está dizendo: eu recebo a tua esmola, eu recebo, aleluia, eu recebo as tuas orações, mas é necessário que você me confesse diante dos homens, para que venha a salvação na tua casa. Em Apocalipse capítulo 3, Jesus vai dizer: eis que estou à porta e bato. Aleluia. Entrarei, cearei com ele e ele comigo. Aleluia. Jesus está batendo na tua porta nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Jesus está te chamando. Glórias a Deus. Mas é necessário que você dê o primeiro passo. Mas, irmão Nardinho, eu tenho medo do que as pessoas vão falar. Irmão Nardinho, eu tenho medo de não conseguir aceitar, confessar e não permanecer. Eu vou te dizer uma coisa aqui nesta noite: quem vai te guiar é o Espírito Santo. Aleluia. Mas é necessário que você dê o primeiro passo. O dia é hoje, a hora é agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda, mas para o autor e consumador da nossa vida, que é Jesus Cristo. Muitas pessoas sofreram para que vocês venham escutar este evangelho. Muitas pessoas foram martirizadas. Muitas pessoas foram devoradas por leões. Muitas pessoas foram pregadas no madeiro. Está onde, irmão Nardim? Hebreus capítulo 11. Pode olhar lá, que lá está escrito que eles eram jogados em arena para leões comer, por amor do evangelho de Jesus Cristo, para que eu e vocês tenham vida e vida com abundância. Mas, irmão Nardim, se eu confessar o nome de Jesus Cristo e passar a servi-lo, tudo essa trabalheira vai passar, toda tribulação vai passar. Irmão, servir a Cristo não é só bonança. Tem muitos aí entregando chave de carro, tem muitos aí entregando chave de casa, tem muitos aí entregando prosperidade. O evangelho de Jesus Cristo é sofrimento. Jesus sofreu. Aleluia. Aleluia. Todos sofreram para que venha ganhar a salvação, porque o salário do pecado é a morte. Aleluia. E Jesus Cristo. Aleluia. Nós estamos aqui nesta noite não para falar de nós mesmos, mas para falar de Jesus Cristo, para falar do seu amor. A maior doença do século, irmão Francisco, se chama depressão. É sim. Aleluia. Glória a Deus. Pessoas pensam em tirar suas vidas. Pessoas dizem que não tem mais, a vida dela não tem mais sentido. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa para você: quem diz isso para você é Satanás. Quem coloca essa seta na sua cabeça é o diabo. Porque ele quer que você tire a sua própria vida. Porque ele quer que você fique triste. Porque quando você está triste, ele não está nem aí. Ele se alegra com sua tristeza. Pai do Senhor, irmão Marco. Aleluia. Aleluia. Mas Deus, com Jesus é diferente.
Aleluia. É Aleluia. na tribulação, é na angústia, mas é glorificando o nome do Senhor, porque a gente sabe que tem um Deus que está olhando por nós. Aleluia. Aleluia. Tem dias que olhamos para nós mesmos e dizemos, vou largar, vou abandonar. Mas Jesus diz, ei, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Está se cumprindo. Em Mateus 24, Jesus diz, virão muito em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Aleluia. Tem muitos usando a palavra do Senhor para fazer comércio. Tem muitos usando a palavra do Senhor para enriquecer. Mas ainda tem os remanescentes. Aleluia. Ainda tem os que pregam o evangelho verdadeiramente. Glória a Deus. Nós não estamos aqui nesta noite para lhe pedir dinheiro, não. Nós estamos aqui nesta noite para te pedir, sabe o quê? Que você confesse o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus diz que quando você confessa o nome dele, o teu nome é escrito no livro da vida. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Eu era do mundo. Eu servi o mundo. Todos nós que estamos aqui éramos do mundo, todos nós. Mas tivemos um encontro com Jesus Cristo. Glória a Deus. Somos falhos, somos pecador. Mas vocês crentes não falam que são super crentes? Não, nós não estamos aqui para dizer isso aqui não. Glórias a Deus. Porque todos nós somos pecadores, somos falhos. Porque lá na primeira epístola de João, João vai dizer que aquele que diz que não tem pecado, irmão Marcos, já se faz mentiroso. Então todos nós somos pecadores, mas arrependidos em Jesus Cristo. Glória a Deus. Glórias a Deus. Eu tenho um orgulho em falar o nome de Jesus Cristo. Eu tenho um orgulho em dizer que sirva a Cristo. Glórias a Deus. Dê o primeiro passo para Jesus. Eu tenho medo, irmão Marcos, do que minha mãe vai falar, do que meu pai vai dizer, do que meu irmão vai ficar mandando de mim, que meus amigos vão ficar mandando de mim. Ei, deixa eu te dizer uma coisa aqui nesta noite. Quando você passa a confessar o nome de Jesus Cristo, tudo é diferente. Aleluia. Até os seus próprios amigos. As próprias pessoas não entendem o que você está passando. Porque quando eu confessei o nome de Jesus Cristo, eu cheguei na casa, eu cheguei no meu trabalho e comecei a falar para o homem, eu aceitei a Jesus. E com pouco dia de crente, eu comecei a pregar para ele. Ele disse, fizeram a lavagem cerebral na sua cabeça, não foi? Aí eu disse, tá certo, foi mesmo, fizeram a lavagem cerebral, mas foi Jesus que fez. Glória a Deus. Aleluia. Porque a minha fé não está firmada no homem não, irmão. Minha fé está firmada em Jesus Cristo. Aleluia. Firmado na rocha. Glórias a Deus. Aleluia. Pode vir o vento, pode vir a tempestade. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Mas estou firmado na rocha. Glória a Deus. Pecador, falho, mas creio que Cristo está olhando por mim. Aleluia. Pelos meus irmãos que aqui estão. E por vocês, que Ele está chamando nesta noite. Glórias a Deus. Aleluia. E eu aqui agradeço a minha oportunidade. Glórias a Deus. Em nome de Jesus. E quero aqui passar por irmão Ledanilson. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Marlinho. E já que ia pegar carona aqui na palavra que o irmão trouxe, é que ele, a gente não ter vergonha de confessar o nome de Jesus. Tem uma palavra que Paulo fala lá na carta aos Gálatas, que ele diz que Os móveis estão desativados. É necessário ativar o Wi-Fi e conectar-se a uma rede primeiro. Segura Aleluia. aqui, depois eu E a palavra que Paulo fala em Gálatas ele diz dessa forma: quando o Filho de Deus, Jesus Cristo, se revelou a mim para pregar o Evangelho aos gentios, eu não consultei carne nem sangue. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, glória. Muitas das pessoas não vêm para Jesus com medo do que as outras pessoas, seus familiares, vão falar. Glória a Jesus. Mas a Bíblia diz que
aquele que se envergonhar de Jesus aqui na terra, Deus naquele grande dia, Jesus ele não vai reconhecê-lo como filho. Glória a Jesus. Paulo certa vez ele diz na carta aos Romanos: porque eu não me envergonho. Aleluia, oh, glória. O Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Paulo disse que não se envergonhava, porque o Evangelho, Paulo disse que é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todo homem. Aleluia. De todo homem que crê. Glórias a Deus. Eu queria convidar aos queridos ouvintes, aos amados irmãos, abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse. Glória a Jesus. Aleluia. Livro de Apocalipse, o capítulo 22, a partir do verso 6. Glória a Deus. Apocalipse 22 e verso 6 diz assim: e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluia. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar ao seu servo as coisas em que breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Aleluia. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me o anjo: olha, não façais tal coisa, porque eu sou conservo teu. Aleluia. E de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda mais. E quem é justo, faça injustiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda mais. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Disse Jesus: eu sou o Alfa e o Ômega, o Aleluia, Deus. e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. Aleluia. Possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. E eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. Aleluia. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aleluia. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amém. Glória a Jesus. Meus queridos e amados irmãos, essa leitura que foi feita do livro de Apocalipse. E a palavra Apocalipse significa revelações. Glória a Deus. Este livro, meus queridos e amados irmãos, descreve os últimos acontecimentos deste mundo que nós vivemos hoje, os seus últimos 7 anos. Glória a Deus. O enfoque deste livro é destacar as catástrofes, as perseguições e as salvações dos santos da igreja do Senhor Jesus Cristo. Este livro nos informa que o mundo passará por um grande aperto,
Glória a Jesus. Governos irão se levantar, governos irão se ajuntar para perseguir um povo separado, um povo que não anda segundo o curso deste mundo. Glórias a Deus. Este governo será liderado por um homem, o qual a Bíblia chama de anticristo. Glória a Deus. E ele agirá nesses últimos 7 anos da história do mundo atual. Glórias a Deus. A Bíblia também nos informa no livro de Apocalipse, glórias a Deus, que a terra enfrentará dores de parto. Jesus vai nos dizer e nos dar um zoom nesse livro de Apocalipse, no livro de Mateus, no capítulo 24. Ele diz que haverá terremoto em vários lugares, fomes, pestes. Peste é aquelas doenças que vêm e não tem curas. Quantas doenças apareceram neste último século, nos últimos 100 anos? Doenças sexualmente transmissíveis, gripes horrendas como a Covid-19, que foi esta última. Doenças a cada dia surgem e matam muitas pessoas. Só que algum tempo depois é que vem descobrirem a cura. São pestes. Pestes estão aparecendo um dia após o outro. Se nós formos enumerarmos, nós vamos ver inúmeras doenças perigosas, a qual nós tememos, porque tem poder para matar o ser humano. Aleluia. Glórias a Deus. Mas Jesus disse que tudo isso tinha que se cumprir antes que viesse o fim. Mas este final do livro de Apocalipse, ele nos deixa uma coisa bem clara: que estas palavras, elas são fiéis e verdadeiras. Aleluia. Glórias a Deus. A Bíblia diz que o homem é mentiroso, o homem ele é falho, mas a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Aleluia. Esta palavra a qual nós pregamos, esta palavra a qual nós buscamos viver, Bom, né? a Bíblia diz que ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. E ela entra no interior da alma e do espírito. Aleluia. Glória a Jesus. Esta palavra, ela tem poder de transformação. Tudo bom, né? Esta palavra, ela tem transformado vidas nos últimos 2000 anos da história do mundo. Glória a Deus. Porque ela não é uma palavra qualquer. Este livro, ele não é um livro qualquer. Este livro, ele é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é o livro mais antigo, mas diferente dos outros livros. Os livros comuns, de autores comuns, quando eles são publicados e são colocados à venda, eles começam a vender e tem um grande estouro. Mas com o passar dos anos, a venda deles vai diminuindo. Mas a Bíblia é um livro antigo e é o livro mais vendido de todos os tempos. Aleluia. Ele é como o jornal de hoje. Ele é atualizado. Quando nós lemos a Bíblia, nós pensamos que ela foi escrita ontem. Nós pensamos que o autor deste livro está vendo o que está acontecendo no mundo contemporâneo. É porque esta palavra é a palavra de Deus. Aleluia. Ela se comprova através das suas profecias. Glórias a Deus. Por isso não decreto ao homem, mas decreto a palavra de Deus. Porque ela contém a fonte da vida. Ela contém a fonte da vida eterna. Glória a Jesus. Todo ser humano, a Bíblia vai dizer que é eterno. A Bíblia diz que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. A Bíblia diz que o corpo, ele foi feito de barro. E quando nós morremos, ele volta para o pó. O espírito, que é o fôlego de vida, é o que nos dá vida, volta para Deus. Mas dentro de nós existe um ser eterno, o qual a Bíblia chama de alma. Nós somos eternos. Todo ser humano, diferente dos animais, das criaturas, o ser humano, ele foi feito para viver eternamente. É por isso que nós tanto tememos a morte, porque nós fomos feitos para viver eternamente. Mas não o nosso corpo, mas a nossa alma. Glórias a Deus. E a Bíblia diz que a nossa alma tem um inimigo, o qual a Bíblia chama de Satanás. E essa disputa, ela é travada. Satanás, já sabendo da sua condenação, porque a Bíblia diz que ele conheceu toda a verdade, mas não se firmou na verdade. Ele perdeu a chance de viver eternamente ao lado de Deus. E ele quer
tragar todo o ser humano. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. Na carta de Pedro, a Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, fugindo como um leão, procurando a quem tragar. Ele não está satisfeito com aqueles que buscam a Deus, com aqueles que estão lendo a palavra, com aqueles que estão orando. Não. Ele quer desviar essas pessoas. Mas Jesus quer salvar. Glórias a Deus. A Bíblia diz, Jesus vai falar no Evangelho de João, que ainda havia muitas ovelhas. As ovelhas somos nós. E a Bíblia diz que há um só pastor, que é Jesus. Glória a Deus. E que ainda havia muitas ovelhas para ele recolher para o aprisco. Aleluia. E toda aquela ovelha que o Pai der a ele, ele de maneira nenhuma jogará fora. Glória a Jesus. Jesus hoje quer salvar a sua vida. Glória a Deus. O Evangelho nada mais é do que boa notícia de salvação. Em Romanos 3, e o versículo 23 diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Quando Adão pecou, no início, Adão desobedeceu e comeu do fruto proibido. A Bíblia diz que antes dessa separação, antes de Adão desobedecer a Deus, a Bíblia diz que Deus todo dia descia. Vá com Deus, viu? A Bíblia diz que Deus todo dia descia no Éden. Vá com Deus, viu? A viração do dia tardinha, para conversar Vá com Deus. com o homem, para conversar com Adão e com a sua mulher. Mas a Bíblia diz que quando Adão ele desobedece a Deus e come do fruto, a primeira coisa que acontece, quando ele escuta a voz de Deus, ele sente medo e se esconde. O pecado ele tem esse poder de nos separar de Deus. Quanto mais infiltrados, quanto mais mergulhados nós estamos no pecado, mais nós nos distanciamos de Deus, mais nós nos escondemos de Deus e não queremos ir para a presença de Deus. Porque lá em João diz que quando nós estamos no pecado, nós estamos em trevas. E muitas das vezes nós não queremos ir para a luz para que as nossas obras sejam manifestas. Nós não queremos. Glória a Deus. Mas, meus queridos e amados irmãos, o Evangelho nos diz que nós temos que nos abster do pecado. Nós temos que abrir mão do pecado. E o pecado não é ruim. O pecado ele satisfaz a carne. O pecado satisfaz o nosso ego, o nosso orgulho. Glória a Jesus. Mas Jesus, ele tem algo maior para te oferecer. Jesus, ele tem a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Aleluia. A única forma de um homem se reconectar com Deus devido ao pecado é por meio de Jesus. Glórias Aleluia. a Jesus. A Bíblia diz em Romanos 5,8 que Deus demonstra o seu amor para com o homem, dando o seu Filho para morrer por nós na cruz, sendo nós ainda pecadores. Jesus diz que ele não veio atrás dos sãos. Jesus veio atrás de curar os doentes. Aleluia. Jesus veio para salvar aquilo que se havia perdido. Glória a Deus. E este convite nós estamos estendendo hoje a vocês que estão ouvindo esta palavra. A Bíblia diz que em Romanos que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Glória a Deus. Aleluia. Ou seja, nós precisamos confessar a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Pois em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e verso 12, diz que em nenhum outro nome há salvação. Em nenhum outro nome dado entre os homens porta pelo qual nós sejamos salvos. É Jesus Cristo, homem. Aleluia. Glória a Jesus. Não existe outro homem, não existe outro nome
que venham te dar, que venham lhe ensinar. A Bíblia diz que é só Jesus que pode Aleluia. dar a salvação eterna. É sim, glória a Deus. Se você empenhar as suas forças em ser devoto de outro ser humano, a não ser Jesus, você está perdendo o seu tempo. Porque a Bíblia diz que só em Jesus há salvação. Aleluia. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho além de Jesus. Glória a O mundo Deus. nos mostra muitos caminhos. O mundo nos mostra caminhos que parecem ser bons de seguir, mas a Bíblia diz que são caminhos de morte. Ele é o caminho e a verdade. Não há outra verdade. Jesus Cristo é a verdade. Aleluia. Jesus é o Verbo que se fez carne. O Verbo é a palavra. No Aleluia. princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre Glória a nós. Deus. Jesus é a palavra de Deus. Jesus diz: examine as Escrituras, porque nelas testificam de mim. Glória a A Deus. verdade está aqui. Aleluia. A verdade não está em religião nenhuma, seja ela espírita, evangélica, católica, seja ela qual for. A verdade está na palavra de Deus. Glória a Deus. Por isso, para que você não seja enganado, você tem que ler a palavra de Deus. Aqui Aleluia. é a verdade. Se aqui diz não faça isso, mas o homem diz não, pode fazer, isso aí ficou para trás. Não. Cria na palavra de Deus e na orientação do Espírito Santo. Aleluia. A Bíblia é o único livro que você lê com o autor do lado. Glória a Deus. Glória a Porque Deus. a Bíblia diz que o Consolador, o Espírito Santo, está aqui na terra. Aleluia. E todo aquele que se achegar a Deus, o Espírito Santo está para orientar. Glória a Deus. Portanto, como o irmão Nardim falou, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Aceite, receba o Senhor Jesus Cristo e escreva o seu nome no livro da vida. Aleluia. Porque o tempo está próximo. Neste mesmo texto, meus queridos irmãos, para que nós venhamos encerrar, diz que haverá um tempo em que o injusto continue fazendo injustiça. O que está sujo, suje-se ainda mais. E o que está santo, seja santificado ainda. Haverá um tempo em que essa decisão que você pode tomar hoje, você não vai mais ter direito de tomá-la, porque já é tarde. Jesus já terá rasgado os céus. E a Bíblia diz que Deus se agrada daquele que tem fé. E se for preciso você ver para ter fé, não é fé. Se for preciso você ver para acreditar, aí não é fé. A Bíblia diz que naquele grande dia, que haverá um sinal no céu, a saber, o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Aleluia. Mateus 24, 31. A Bíblia diz que todas as tribos da terra se lamentarão ao ver o Filho do Homem. Glória a Jesus. Pode passar pela frente. Todas Pode. as tribos da terra se Vou lamentarão botar ao aí. ver o Filho Bom, do né, Homem. meu irmão? Por que será, eu me perguntava? Por que será que o povo do mundo, ao ver Jesus voltar a sua segunda vez aqui na terra, o povo vai se lamentar? Porque ouviram o Evangelho e não deram crédito. É sim. Ouviram o Evangelho e fizeram pouco caso. Fizeram como nos tempos de Noé. Noé é chamado da Bíblia Aleluia. o pregoeiro da justiça. Noé pregou dizendo que havia um grande dilúvio. E havia um grande dilúvio sobre a terra. Mas o povo não deu crédito. Glória a Estima Deus. os mais estudiosos que no tempo de Noé existia quase o tanto de gente que tem hoje. Devido o povo naquela época ter muito filho e viver muitos anos. Mas a Bíblia diz que só escapou do dilúvio 8 almas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e a esposa dos 3 filhos. Aleluia. O resto daquela humanidade, daquela geração, morreu afogado no dilúvio. Não porque Deus era um Deus mau, mas porque a Bíblia diz que naquela época todo o pensamento do coração do homem era mau. A terra estava corrompida de um todo, ao ponto de Deus dizer que se arrepende
de ter criado a humanidade. É sim. Mas Deus envia Noé. Ele diz que Noé achou graça diante de Deus. E Deus poupou aquela família, porque eles creram. Porque Noé creu na palavra de Deus. Aleluia.